A vida religiosa, a vida sacerdotal é um risco. É um risco, porque nós podemos entrar, aperta um botão mecânico e vai tudo no mecânico, tudo no automático. Nós já perdemos a graça de ser quem somos. Por motivos que não vale nem dizer aqui agora, porque são tantos. Mas se eu, como padre, percebo que eu estou me privando dos benefícios do meu batismo, porque estou vivendo o meu sacerdócio de uma maneira equivocada, eu preciso corrigir esse erro. Eu preciso ter coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu estou me perdendo do meu cristianismo por causa do meu sacerdócio, por causa da maneira como eu estou vivendo o meu sacerdócio. E aí, cada um de nós. Uma vez eu tive coragem de dizer isso a um amigo meu. Estava há anos à frente de uma pastoral. Por fim, ele já era o homem que mais mandava na comunidade. E ele se distanciou tanto do cristão que ele era, com esse poder todo, que num momento de muita crise, de muito sofrimento lá, eu era seminarista ainda. Eu disse para ele: por que você não abandona todo esse trabalho e volta a ser apenas um membro da comunidade? O poder está lhe retirando o cristianismo. Depois que você ficou coordenador, esses 5 anos que você está na coordenação da comunidade, estão acabando com a sua fé. Então há algo aí muito mais precioso a ser preservado do que o seu cargo, a sua função, o seu trabalho administrativo. Eu me lembro que eu disse a ele uma frase do fundador da congregação onde eu fui criado, Padre Deon: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. E ele ficou muito assustado com o que eu disse para ele. Aí teve uma crise de choro, eu me lembro. Meu amigo, salve o seu cristianismo. E a única forma que você tem de salvar esse cristianismo hoje é abrindo mão desse poder que você tem, que ele está te fazendo mal. Você está deixando de entender o que Deus quer de você. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque eu acho que se ele tivesse insistido em continuar sendo coordenador da comunidade, ele teria perdido a fé dele. Ele teria perdido a capacidade de reconhecer no seu batismo as forças da sua salvação. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa, de refletir com você. O bom é que, ao refletir com você, nós também temos uma feliz oportunidade de pensar o nosso cristianismo. Eu e o Christian já fazemos isso aqui há 11 anos, vai fazer 12. Boa noite, seu Christian. Tudo certo? Muito frio aí no canto? E vocês não fazem ideia da friagem que está esse estúdio. No calor a gente sofre com o calor, agora no frio esfria demais também. Presente da nossa diretora que arrumou o ar-condicionado e está nessa situação aqui. Mostrar poder. Nós reclamamos tanto no verão, agora ela está se vingando da gente. Mas nós agradecemos muito pela oportunidade de poder refletir com vocês aquilo que é também a matéria-prima da nossa vida. Um cristianismo, para ser bem vivido, ele precisa ser diariamente refletido. Se ele não colocar a nossa vida na mesa, ele deixa de
de estabelecer os frutos que pode. Olha, gostaria de convidar, próximo dia 12, eu estarei aí em Brasília, para um grande evento no ginásio Nilson Nelson, né? No dia 12 de maio, todo o povo de Brasília e região está convidado a estar comigo aí nesta grande noite de evangelização. Já vamos cantar também músicas do CD novo, um projeto bem bonito, A Estrada Sou Eu, que nós já estamos trazendo músicas novas do nosso novo trabalho. No dia 13, eu estarei em Medianeira, no Paraná. Acho que é a primeira vez que eu vou a Medianeira. Então você que é aí de Medianeira e região, organize a sua caravana para estar conosco. Lembrando que esse show, se você entrar no meu site www.fabiodemelo.com.br, você clica lá na data do show, tem a página dos eventos, você, quando clica no nome da cidade, aí você tem todas as informações necessárias. O local do evento, o horário, o telefone do organizador para maiores informações. Então, sempre que eu falar aqui o nome de uma cidade, se você quiser saber um pouco mais sobre aquele show, é só entrar lá na agenda e você vai ter as informações através dos telefones que estão à disposição. E no dia 19 eu estarei em Santos. Isso é uma alegria poder voltar a essa cidade que me acolhe sempre tão bem. Eu estava dizendo aqui para vocês que o cristianismo, para ser bem vivido, ele precisa ser refletido, né? E para mim, é a oportunidade, a reflexão é a oportunidade que eu tenho de intensificar o florescimento do meu batismo. Porque a teologia do batismo nos ensina, se você vai estudar com mais profundidade o que acontece na vida de uma criança quando ela é batizada, a primeira coisa que a igreja nos ensina é que ela recebe todas as graças, todos os dons para ser um bom cristão. Mas receber isso não significa que nós não temos de fazer mais nada ao longo da nossa vida. Não, pelo contrário. Eu já sou proprietário, né? Isso é, Deus me deu, inclusive a gente chega a dizer que são dons irrevogáveis, a igreja nos ensina que são dons que não podem ser retirados, mas podem ficar adormecidos dentro de nós. Então, eu tenho o dom de ser essa pessoa iluminada, que a gente estava dizendo no início do programa, até mesmo através dessa música. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você e você fazer essas riquezas crescerem. Então, no batismo nós recebemos todos os instrumentais para que nós tenhamos condições de vencer o pecado original que está em nós. Isto é, aquela herança adâmica, né? A minha tendência a ser fraco, as tendências a uma vida viciosa, porque nós somos humanos, essas fraquezas estão em nós, e nós precisaremos administrar isso ao longo da nossa vida. Então o batismo já me muniu com tudo aquilo que eu preciso para vencer, para eu não ser refém do meu pecado. É por isso que depois eu vou crescer na vida sacramental, eu vou ter a oportunidade de viver a confissão, a Eucaristia,
que são sacramentos que me ajudam a fazer ficar vivas dentro de mim, de ficarem atuantes as graças recebidas no batismo. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. É impressionante, minha gente, como muitas vezes o nosso agir não é consciente. A gente não colocou sob a luz. É impressionante como nós agimos repetindo, sabe, numa eterna repetição. Então minha mãe foi cruel comigo, eu estou sendo cruel com as minhas filhas. Ou então o efeito contrário disso, né? A minha mãe foi muito cruel comigo e eu não tenho condições de dar uma ordem à minha filha porque eu tenho medo de ser cruel com ela. Aí você fica no oposto também, que é não ter autoridade, que é não agir na hora que você precisa agir. Porque o meio termo será sempre o caminho mais inteligente. Por isso que é o mais difícil. Porque tudo que é mais inteligente é mais difícil. Requer de nós muito mais do que um simplismo, uma reprodução. Então, para eu não reproduzir com os meus filhos os erros que reproduziram comigo, eu preciso estar muito consciente. Eu preciso me investigar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu não posso ser estranho a mim, para que o sepulcro não venha selar a nossa ignorância. Mas agora, você, minha filha, o que você precisa é sepultar a sua mãe e sepultar também a sua culpa. Você não tem que se sentir culpada por aquilo que vocês não conseguiram viver. Mas você pode tomar isso para a sua vida como um ensinamento. Não permita que o mesmo aconteça nos outros relacionamentos. Pontue, coloque as pessoas no lugar. A gente precisa fazer isso até com os amigos, minha gente. Quantas vezes nós somos vítimas de exigências cruéis de pessoas que não têm o menor respeito por nós e que nos exige aquilo que não é de direito delas exigirem. Se você aceita as exigências, o outro não vai parar de exigir nunca. O outro se sentirá no desejo de invadir a sua vida porque você um dia não estabeleceu o limite. Em todas as relações nós precisamos pontuar, precisamos colocar o papel do outro na nossa vida. Em tudo na vida, em tudo a gente precisa pontuar, a gente precisa estabelecer limites. Até mesmo na relação com os nossos pais. Essa carta aqui é muito triste, eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta, passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, Padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro.
E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa, e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa, me retiraram tudo do armário, que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual e, por incrível que pareça, como o senhor contou, vários relatos de mães que pedem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A Canção Nova me ajudou, em especial o senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta, onde essa amiga Gabriele que lhe entrega, e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês, para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. Fim do ano se aproxima e no dia 27 de setembro fica no meio das das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, padre, de sentir tudo de novo. Mas enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí e eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo, sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Emily, minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado, eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos, eles não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta. Libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama, porque nós temos muitos limites. Limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente, as coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as pessoas que nós amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Ou então às vezes estamos amarrados no futuro, né, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. Pouco sobra de nós
para o presente. E é por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emily, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não é isso, que a gente não pode em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos... Se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. Padre Fábio, meu nome é Ana Merica, moro cá no Brasil há 1 ano e sou de nacionalidade angolana. Padre, eu fui testemunha de Jeová desde pequena, até os meus 19 anos, mas passei a assistir missas católicas aqui e comecei a questionar alguns ensinamentos da minha religião. Eu aprendi que não podemos doar sangue, mas agora penso, se Jesus morreu para nos salvar, derramou seu sangue pela humanidade, por que eu não posso dar meu sangue para ajudar alguém? Se um dos mandamentos de Deus é amar o próximo como a mim mesma, por que não fazer um gesto de amor doando sangue? Eu não concordo com isso, por isso me converti. E percebi que a religião católica não é aquela religião falsa, como algumas pessoas sempre me diziam. Eu sinto-me bem nesta igreja, gosto das missas e em breve serei batizada, já no próximo mês. Mas estou a ser muito criticada pela minha conversão. Eu cá moro com meu pai, minha madrasta e irmã, minha mãe lá em Angola é testemunha de Jeová, mas ainda não contei-lhe que me converti, pois quero fazer isso pessoalmente. E o que me deixa triste mesmo são as críticas severas que recebo por me tornar católica. Às vezes me sinto mal, temo que isto abale a minha fé. Por favor, me ajude. Como posso lidar com essa situação? Ana Merica. Ana, sempre que nós tomamos uma decisão que vai, de alguma forma, contra aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é natural que a gente tenha que administrar os levantes que serão contrários a nós. O processo humano é assim mesmo. Se eu me decido por fazer alguma coisa que é diferente do comum lá da minha casa, é claro que eu terei apoio e terei resistências. O mais importante é você ficar em paz com a sua consciência, né? Que é isso que importa. Nada pode ser mais precioso do que a gente ficar em paz com a consciência, com a escolha que fez. Então, se você descobriu, sobretudo a partir desse elemento humano, que eu também considero muito interessante, a gente poder ajudar alguém que precisa de nós. A gente sabe que hoje são tantas as situações de necessidades, né, de sangue, de pessoas que precisam de doações, de doadores para continuarem vivas. Inclusive, outro dia eu estive também
eu vou me lembrar até o final qual foi a cidade que eu passei em muitas esse mês. Teve uma cidade que nós tínhamos a necessidade de intensificar a campanha pela doação de medula. A medula óssea é podemos dizer assim, quando você tem, me parece que são uma infinidade de medulas para você conseguir, né, uma que seja compatível com aquela necessidade. Uma infinidade de doadores, de pessoas que se dispõem, e na verdade ela não doa naquela hora, né? Ela vai lá, ela deixa o nome, faz o registro e faz uma coleta para saber que tipo poderia ser compatível com aquele doador. Então nós temos uma lista de espera de pessoas necessitadas para curarem doenças graves. É um gesto de muita humanidade. A pessoa vai lá, faz o seu registro, e se um dia aparece alguém que seja compatível com ela, naquela extensa lista de pessoas necessitadas, você será acionada pelo telefone, você vai lá, me parece que é um procedimento extremamente simples, né? Que não tem não vai comprometer a sua saúde, você faz a doação e aquela pessoa recebe a chance de viver novamente, de ter saúde. Então a sua reflexão, minha filha, se ela é válida para você neste momento, não abra mão dela. Sobretudo se Deus lhe tocou por esse aspecto da solidariedade, você estar ao lado de uma pessoa que talvez você até desconheça, de poder realizar esse gesto humanitário. Sempre que nós decidimos por mudar alguma coisa na nossa vida, é natural que a gente tenha de enfrentar as consequências da mudança. A gente só precisa estar fortalecido, e isso a gente consegue espiritualmente, mediante a oração, a meditação, a leitura da palavra. A gente vai fortalecendo o espírito e ele mesmo nos conduz, Ana. Às vezes nós temos uma ansiedade de fazer aquilo que Deus vai fazer. É claro que eu preciso estar atento para poder identificar o que eu preciso fazer nessa parte. Mas não se preocupe, o amparo espiritual quem nos dá é Deus. Basta a gente se dispor à sua ação. Padre Fábio, eu estou precisando muito de umas palavras de ajuda, pois eu estou precisando me animar. Estou num relacionamento que não vejo futuro nenhum, mas ao mesmo tempo eu não consigo me libertar disso. Preciso muito de umas palavras que me joguem para frente, que me façam reconhecer o valor que tenho. Estou tentando me afastar deste relacionamento, mas está muito difícil. Desculpa, mas se puder me falar algo que possa me ajudar, ficarei muito grato. Pessoas não se identificam. Bem, primeiro que a gente tem que andar para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. Falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então, você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então, muitas vezes, nós assumimos o falseamento como uma postura de... Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa diariamente fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo,
para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só a metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro, que também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro, mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra. Muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros. Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. Essa música da Ziza marcou a vida de muitos nós. Fala dessa ação do Espírito. Aliás, ele tem uma função específica na Trindade, que é nos santificar. E santificar significa abrir os caminhos na nossa alma para que a gente tenha condições de chegar ao entendimento daquilo que humanamente nem sempre nós somos capazes de compreender. Você experimenta isso na sua vida diariamente. Às vezes você precisa conviver um longo tempo com uma realidade para poder entendê-la. A vida no Espírito apressa esse entendimento. Não é que fica mais fácil não, viu? Não caia na ilusão, né, Ziza? Não fica mais fácil. Não caia na ilusão de que Deus facilita as coisas para nós, porque não. Ele é Pai. E Pai que ama vai fazer questão que seu filho enfrente as questões como elas merecem e precisam ser enfrentadas. Mas Ele dá a certeza da sua presença. E o Espírito é esse condutor que vai fazendo com que a nossa alma fique cada vez mais atenta para perceber a realidade e interferir nela. Que é tão interessante, minha gente. Se você vai olhar as pessoas que estão realizadas e aparentemente felizes, não só aparentemente, quando você percebe que aquela pessoa é feliz, você não tem ideia do tanto que essa pessoa precisou investigar-se ao longo do processo para ela ser quem é. Quantas picadas ela precisou abrir na alma. Quantos caminhos tortuosos ela precisou andar. É porque às vezes a gente vê o resultado final e não tem ideia do processo. O Espírito Santo é que vai dando essa condição a gente.
Uma vida no Espírito é uma vida sem dúvida refletida, esmiuçada no dia a dia. Quanto mais eu invoco e tenho essa presença do Espírito Santo na minha vida, maior será a minha capacidade de entender. E Jesus tem um discurso que não é fácil de entender à primeira vista, porque ele é contraditório. Ele está reunido com os amigos e também uma multidão que o acompanhava. Uma região bonita de Jerusalém, ali perto de Cafarnaum, um lugar de muitos milagres, está perto do lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia, lugar onde ele fez muitos amigos. Nós chamamos esse sermão de o Sermão da Montanha, que é longo, mas eu vou pegar um trecho em que ele faz uma junção de frases com um poder de transformação, mas que requer muito entendimento, porque elas são aparentemente contraditórias. Vendo as multidões, Jesus subiu o monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa palavra é da nossa salvação. E aí, você já acostumou a ser perseguida, caluniada e achar isso bom? Oh, meu Deus! Não tem nada mais desconfortável do que essas bem-aventuranças, né? No momento que você está vivendo a perseguição, ali pode ser que você nunca tenha enfrentado isso, você nunca tenha passado fome, mas quando você vê esse discurso aparentemente contraditório, como é desconfortável viver a primeira frase da bem-aventurança. Qual é a primeira mesmo? Não, sempre nessa sequência de duas. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque Sim. serão consolados. Na hora que a gente está chorando, é difícil demais. É difícil, mas eu acho que se a gente tem uma postura rasa diante da vida, a gente nunca vai chegar na outra frase. Porque a gente só vai ficar no primeiro verbo, a gente só vai ficar naquele movimento perigoso de olhar só para a gente mesmo e sem subir, né? Porque eu acho que tem uma escala de valores diante das quais a gente pode, como se fossem janelas que dão camadas de visão para a vida. E se a gente fica só na camada da dor e do incômodo, é uma camada quase instintiva, é uma visão quase que só instintiva da vida. A gente precisa subir. Você disse que era o Espírito que nos dava a compreensão exata das coisas e que era através dele que a luz se acende para a nossa compreensão. E a gente tem essa tendência, às vezes, de proteger o que a gente tem de instintivo, né? Eu não quero sentir dor, eu não quero ser violento para me defender, eu não quero sofrer, eu não quero ser privado de nada, porque eu estou protegendo meus instintos mesmo, tudo que é quase que sobrevivente em mim. Mas eu não sou chamada a ser uma sobrevivente. É mais uma que isso, supravivente, não sobrevivente. Isso é o lindo do Evangelho, eu acho. Acho que essa é a proposta desafiadora do Cristo, da pessoa intrigante dele, provocante no sentido de nunca nos convidar para um lugar de mesmice, mas sempre de um crédito. Ziza, sabe o que eu fico pensando? Como que Jesus era desconfortável naquele tempo.
Não, mas demais. O discurso dele era muito Mas demais. desconfortável. Ele largava 99 para ir atrás de uma. Pois é, era extremamente... Eu acho que se eu escutasse Jesus lá naquele tempo, eu não iria atrás dele. Eu acho que eu teria medo. As minhas resistências me colocariam assim, esse cara é louco. Perdeu o juízo, né? Perdeu o juízo, olha o que ele está fazendo dentro do A misericórdia é um discurso assim... extremamente porque se a gente for pensar desafiadora, assim, né? Deus me perdoa de tudo. Ele me perdoa de tudo. Se você for a fundo e cavar mesmo essa frase dentro da gente mesmo, ela muda a nossa vida inteira. Claro. E mesmo porque te coloca numa necessidade de ter o mesmo comportamento, e não é fácil. Não é fácil. Você exercer misericórdia, você colocar o outro dentro do seu coração no momento que você não quer nem por perto, muito menos dentro do coração. É um convite de um domínio próprio muito forte. Nossa, só quem tem esse domínio próprio. De uma maturidade, né? Espiritual, psicológica, afetiva, uma né? força psicológica. Eu acho que o evangelho é muito integrador. Se a gente busca viver, ele vem com ele não só uma realidade espiritual, mas uma integração psicológica poderosa, uma cura imensa. Eu acho muito desafiador só essa pagininha. Se a gente conseguisse viver só esse trechinho das bem-aventuranças. Você sabe que eu tive um padre que foi meu professor de exegese no mestrado. Ele dizia assim, olha, se nós perdêssemos todas as Sagradas Escrituras que existem no mundo, se não nos restasse nenhuma Bíblia mais, e a gente tivesse apenas as bem-aventuranças, nós teríamos ali o coração do Evangelho. Nós poderíamos passar a nossa vida inteira somente tentando entrar no coração desta proposta. Ficar em paz quando falam mal de mim. Você já imaginou isso? Tanto que é difícil, né? Não, quando a gente sente aquela dor nas costas, assim, a flechinha que veio de alguém querido, de alguém amado, mesmo que seja sem querer, mas essa história de ser maldito, né? De alguém disse algo mal sobre mim, injustamente, e eu preciso dar a volta e enxergar sobre a ótica daquela pessoa, entender o erro dela e agir na misericórdia e ainda ser capaz de entender e de abrir espaço porque ela pode fazer de novo. Não está curado. Não é? Isso que é intrigante, porque não é uma vez só. O programa que eu gravei mais cedo aqui, antes de você chegar, eu falava justamente disso. Que quando a gente está na dinâmica do perdão, você tem que estar muito curado para perdoar, porque você está trabalhando com a possibilidade de que aquilo aconteça novamente. E que o perdão, ele será sempre essa água que nós resolvemos derramar sobre as mãos no momento em que alguém vem e nos segura com as mãos sujas. Mas outra pessoa pode passar, ou até mesmo aquela pode voltar com as mãos sujas e me pegar novamente. Quando a gente perdoa, é bem essa história assim de... Eu não tenho garantia nenhuma do outro. Eu só tenho de mim mesmo, né? E olha perdão, lá. E olha lá. E olha lá. Porque é um convite sempre de novo, de novo, de novo. O perdão é muito desafiador, é um peso que a gente tira da gente mesmo. Né? Mas eu não escolhi esse texto hoje por acaso. A Ziza, no ano passado, ela teve a oportunidade de gravar no Teatro Municipal de São Paulo, o primeiro DVD da história dela, da carreira dela. E quando vi Ziza entrando lá no palco, eu fui tomado por uma emoção muito grande. E confesso que revisitei essa emoção quando tive a oportunidade de assistir nessa semana o DVD lá na minha casa. Quando eu vi essa menina que tem 1 metro, e quanto você tem de altura? 1,57. Ela tem 1,57. Parecendo ter 3 metros de altura quando entrou no palco, porque é impressionante como você estava grandiosa naquele dia. Sem perder a sua ternura, a sua singeleza. O Maninho estava sentado do meu lado, eu comentei com ele, nossa, parece que essa mulher tem 3 metros de altura. Por causa dos gestos, por causa da maneira como ela canta, como ela se expressa, e aquela alma que não cabe dentro dela. Ziza, aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas bem-aventuranças essa menina precisou viver para ter o direito de cantar assim. Para ter o direito de estar neste palco desta forma. Eu sei que a sua vida nunca foi fácil. Eu sei que você precisou lidar com aquilo que há de mais doloroso na experiência humana.
a rejeição, o abandono, por mais que os nossos pais nos amem, de vez em quando eles nos abandonam sem perceber que estão abandonando. E eu fiquei vendo, Ziza, que a verdade que há nesse DVD, e você que tiver a oportunidade de ver como eu vi, não perca, porque vai te tocar a alma com muita intensidade. Eu tive uma convicção de que estes segredos que você resolveu contar são tão sagrados, que a gente não pode aprendê-los de uma vez só. A gente precisa de muito tempo para mergulhar no coração de cada letra, de cada confissão. Porque isso é muito confessional, não é? Isso é em primeira pessoa. É inteiro confessional. Você lembra que o padre falou que você só cantava em primeira pessoa? Menina que canta no umbigo, lembra? Mas isso chegou de maneira tão comunitária, porque é tão fascinante quando você vê uma pessoa cantando em primeira pessoa e aquele teatro todo cantando junto, dizendo, olha, nós somos você também. Nós estamos congregados. Foi tão emocionante. Lindo. Você sabe que foi uma das coisas que eu observei e pensei, gente, esse teatro sabia cantar tudo. Tudo. Todas as músicas. Todas as músicas. E tinha música que eu não sabia. Eu fiquei um pouco chateado com aquilo. Na hora que eu olhei para o lado, as pessoas cantando umas músicas que eu pensei, onde eu andava quando essa menina fez essa música? Foi emocionante, né? Foi emocionante ouvir aquele teatro todo e realmente eu acho que as bem-aventuranças foram a minha beleza daquele dia. É uma história inteira, assim, eu sei que, como você mesmo disse no extra do DVD1, é uma estação da minha vida, mas também foi um dia de celebrar 25 anos cantando, tanta história, tanto silêncio transformado em música, tanta lágrima transformada em melodia. Eu não sei dizer sem chorar, eu não sei dizer sem... Acho que eu não vou saber dizer em nenhum momento o que foi aquele dia, o que está gravado. É que eu acho tão bom quando eu assisto e penso, meu Deus, que bom que isso foi filmado, que bom que isso deu certo, que bom que o Hugo existe, que bom que a Canção Nova topou essa aventura. Parceria, né? Que bom que a oficina existe há tempo de ter vivido isso. Que bom que deu tanto trabalho, tanta discussão, porque está tudo aí, né? Que bom. Foi lapidado mesmo. Que bom, assim, eu fico muito feliz, muito tocada quando eu assisto, eu me encolho. Eu me sinto tão pequenininha, vendo aquilo tudo, assim, meu Deus, e realmente foi uma celebração da liberdade, assim. Me senti livre, me senti feliz demais da conta, tive medo de nada. Todo mundo me perguntava assim, você não ficou nervosa? Eu falei, não fiquei. E ao mesmo tempo, uma intensidade, ter você lá, ter o Maninho lá, ter minha família, olhar para os meus pais. Foi tão bonitinho ver sua mãe. Bonitinho a expressão demais. dela. Bonitinho demais. Eu lembrei dela naquela noite lá em Umuarama, a primeira vez que eu lhe vi cantando ao vivo. Ela lá de fora, vendendo CDs lá na banca. Que coisa linda sua mãe. Sempre muito companheira, né? Sempre muito fiel. Muito. É uma vitória dela, né? Um DVD dela. Fia. Fia, meu bem, filho. Fia? Oi, Fio. Ela chama a gente assim, a mãe da Ziza é uma baiana que parece mineira, né? É mineira que parece baiana. Não, é o contrário. É mineira, uma mineira que parece baiana. É Fia. Meu pai filho. Que é baiano. Seu pai que é baiano. A mistura é do pai, é verdade. Muito obrigado pela presença, pela companhia. Ao longo deste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês dedicado, inclusive é dedicado o mês da Bíblia, setembro, o mês da Bíblia, porque dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia e nos tornou acessível, né? Depois da primeira tradição de São Jerônimo, ela foi sendo cada vez mais divulgada e conhecida pelo povo. Até então, a Bíblia era um livro de pouco acesso. Ao longo do mês de setembro, nós falamos muito sobre a necessidade de construir vida interior, compreendendo-a como um estado de consciência. Estar consciente, estar presente. Falamos disso no primeiro programa do mês, de como a vida exige de nós estarmos onde estamos.
É uma maneira de viver bem, de viver com qualidade. E esta música que a gente acabou de cantar, ela fala muito sobre isso. O andar devagar refere-se ao estar consciente. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Eu me lembro que bem no início do programa de direção espiritual, lá nos idos de 2006, 2007, nós demos um exemplo que depois repercutiu muito, que foi quando Van Gogh, o grande pintor, recebeu um amigo, também pintor, que ele admirava muito. Ele estava, inclusive no filme dele, mostra esse encontro, aquela expectativa enorme pelo amigo que ia chegar, a necessidade que ele tinha de compartilhar as últimas pinturas, a maneira como ele estava pintando. E por ser um artista que ele admirava muito, claro, existia uma expectativa. Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo? É natural que seja assim. Quando nós admiramos muito uma pessoa que faz a mesma coisa que nós, e nós mostramos as nossas novidades, é claro que a gente tem uma expectativa de como o outro vai nos acolher na nossa novidade. E o amigo de Van Gogh, quando viu as pinturas, sem fazer ali uma apreciação mais demorada, disse assim: Van Gogh, você pinta depressa demais. E aquilo, claro, impactou negativamente Van Gogh. E diante do desconcerto da resposta do amigo, da avaliação do amigo, ele respondeu de maneira muito sábia: não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Não é uma lição de vida isso? Eu me lembro que quando eu contei essa história, isso repercutiu muito, deu muito pano para manga, falamos muito sobre isso várias vezes no programa. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco. Não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso, é eu entrar na tenda. Se eu quero entender o que você está me dizendo, eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais na que ocultamos do que naquilo que dizemos. Então, o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar o silêncio do outro, que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela. No meu silêncio está o medo de dizer, está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que a gente fala. Quando eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo.
Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai, que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação. Olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser o momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não posso. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Mas muitas pessoas procuram os padres na igreja é porque não tem o dinheiro da terapia. Está tudo certo. O padre, quando ele tem uma boa formação humana, ele é um bom terapeuta também. Ele sabe, ele entende de almas humanas. Já viu muito problema na vida. Então ele é um bom conselheiro, sim, ele pode ser um bom conselheiro. Então quando eu aprendo a falar sobre aquilo que me oprime, eu já estou curando um pouco daquilo que está me oprimindo. A palavra dita tem um poder enorme de retirar de nós. Então, o processo da vida ele pode ser terapêutico. Eu posso viver diariamente as minhas terapias e ir alcançando cada vez mais um bem-estar. Agora, eu preciso estar consciente. Na pressa, eu não enxergo. Às vezes eu não enxergo o outro, eu não enxergo a mim. Lembro que na semana passada, nós falávamos da distinção entre o cansaço e a insatisfação. Às vezes a pessoa não está cansada, ela está insatisfeita com a vida que ela está levando. Férias resolvem o cansaço, férias não resolvem a insatisfação. O que resolve a insatisfação é a mudança de rumo, é a tomada de decisão. E nesta música, tem uma estrofezinha que os compositores foram muito inteligentes e muito sensíveis, que é conhecer as manhas e as manhãs. Veja que são duas palavras muito parecidas, só tem um acentozinho. É como se ele quisesse dizer, a gente precisa aprender a distinguir as coisas. A distinção é fundamental. O saber distinguir o cansaço da insatisfação, por exemplo. Mas na pressa a gente não distingue nada. O que muitas vezes infelicita uma pessoa é a pressa com que ela vive. Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria,
que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. E você também perdoar seus pais. Aliás, à medida em que a gente vai se tornando consciente da nossa história, a gente vai descobrindo o quanto os nossos pais erraram com a gente. Não se trata de jogar pedras e de ficar ofendendo e de dizer, olha o que você fez comigo. Não, aconteceu, já passou. Hoje você vai construir experiências de perdão. Num primeiro momento até verbalizando, dizendo, mãe, tornei-me consciente do mal que a senhora me fez naquele momento. E eu sinto que eu preciso perdoá-la. Aí entra a ação de Deus em nós. Porque quando a gente descobre que tem um valor, é claro que a gente quer perdoar. A gente não quer perder aquela pessoa. Não é? Se você percebe que há um valor naquela amizade, naquele relacionamento, naquele namoro, você vai lutar para que o perdão aconteça. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Às vezes você identifica que você quer perdoar. Você não quer guardar aquela mágoa dentro de você. Mesmo porque perdoar é sempre uma atitude muito inteligente. Quando eu perdoo, eu limpo o meu coração dos resíduos do acontecimento desagradável. Então, quando eu olho nos olhos do outro e digo, olha, eu perdoo você pelo mal que você me fez. E às vezes até preciso me perdoar por ter permitido o mal que você me fez. Porque às vezes o outro nos machuca é com a nossa autorização. Nós vamos sendo condescendentes, a gente vai percebendo a invasão do outro, a gente vai notando a agressividade do outro, ou até mesmo um temperamento que não condiz muito com o nosso, e aí aquela pessoa é muito invasiva, e ela provoca sofrimento na gente o tempo todo, aí de repente derrama, entorna, né? Como diz lá em Minas Gerais, o caldo entorna e você fica diante de uma situação desagradável, precisando perdoar. Só que aí você chega à conclusão de que você não quer ficar com aquela mágoa, você não quer guardar aquela experiência ruim, por isso você perdoa, mas você também chega à conclusão de que você não quer aquela pessoa na sua vida. Isso é absolutamente saudável. Você não é obrigado a conviver de maneira íntima com todo mundo. E não é pecado, viu? Às vezes, nós temos uma visão muito equivocada de ficar pensando que nós temos que manter na nossa vida todas as pessoas que nos feriram porque nós somos cristãos. Não. Eu digo isso por onde eu vou, porque é absolutamente libertador e as pessoas precisam ouvir isso. Muitas vezes, religiosamente, elas ficam condicionadas que as exigências cristãs nos fazem ter que ter ao nosso lado as pessoas que nos fazem mal, por exemplo. Não. Jesus disse, se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. Jesus não está falando do nosso corpo físico. Mesmo que se nós fôssemos amputar todas as partes do nosso corpo que nos levam ao pecado, não vai sobrar absolutamente nada de nós. Jesus está falando de estruturas, de pessoas, de situações que nós precisamos eliminar para que a gente possa seguir em paz. Então, muitas vezes, o perdão será uma experiência de continuidade, mas também será uma experiência de ruptura. Você não precisa levar adiante um relacionamento que você já identificou que faz mal a você. E às vezes, minha gente, infelizmente,
nós reconhecemos isso até dentro de casa. Porque não é porque é meu irmão que é garantia de que ele me ame, que ele me queira bem. Não. Às vezes é meu irmão e quer o meu mal. Às vezes é meu irmão e tem muita inveja de mim. Olha o primeiro assassinato que é narrado na Sagrada Escritura. É um irmão matando outro irmão. Então, precisamos perder essa visão romântica que o fato de ter o mesmo sangue que nós é garantia de que existe amor. Não é. Às vezes tem o mesmo sangue que nós, mas não desfruta do mesmo entendimento, do mesmo querer bem. Então eu posso respeitosamente dizer a um irmão: o meu amor por você nunca me permitirá fazer mal, querer o seu mal, mas eu tenho o direito de dizer que não quero você participando da minha vida. Sim, isso é libertador. Então eu posso perdoar e gentilmente dizer: perdoo, mas não quero mais você comigo. E isso não é pecado. Porque eu já identifiquei que aquele relacionamento nos faz mal. Pecado é quando a gente insiste em levar com a gente uma pessoa que não nos favorece em nada, ou também o contrário. Às vezes eu não favoreço a outra pessoa, porque sou possessivo, porque sou invejoso. Então eu sou um peso na vida do outro. E ele tem todo o direito de honestamente olhar nos meus olhos e dizer: Fábio, não quero mais você na minha vida. E por mais que isso me doa, eu preciso aceitar. Porque infelizmente eu não consegui com ele aquilo que eu consegui com a maioria das pessoas. Porque também não é assim: eu errei com aquela pessoa, eu vou errar com todo mundo. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Se você tiver um desvio de caráter, se você for uma pessoa psicopata, por exemplo, que não pensa em ninguém, você vai fazer um estrago por onde você for. Mas às vezes o seu erro foi com aquela pessoa. E a outra pessoa tem todo o direito de não lhe querer mais na vida dela. E a atitude mais sábia é não insistindo. Tá bom. Vamos guardar o que de bom nós vivemos juntos. Você reconstrói a sua vida, eu reconstruo a minha, e assim vamos. É assim que tem que ser. Reconstruímos as nossas histórias, mantemos o respeito uns pelos outros, mas não precisamos continuar juntos. Minha gente, eu sei que às vezes parece difícil, mas quando a gente vai viver isso na prática, é libertador. Quando você é capaz de dizer, olhando nos olhos: você é meu irmão, você é meu amigo, mas você não me faz bem. Isso é libertador. E faz parte da nossa evolução espiritual. A evolução espiritual consiste justamente em você saber dizer aquilo que você quer e o que você não quer para a sua vida. É o que Jesus quer de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase de Jesus move as nossas consciências. Eu estou sempre tentando buscar a minha verdade e o outro participa dela. Agora, se eu quero seguir com o outro, se eu já cheguei à conclusão de que não me faz bem, eu tenho o direito de não seguir com ele e não estar em estado de pecado. E o outro a mesma coisa. Ele tem o direito de seguir sem mim e não ficar em estado de pecado. Pecado é a gente viver na falsidade, machucando uns aos outros, fingindo que amamos, hipocritamente dizendo que somos isso, que somos aquilo,
quando lá no fundo nós sabemos que não somos. Pecado é a hipocrisia de parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. Que você possa fazer uma faxina no seu coração. Que você descubra qual é a dimensão do pecado que você precisa pedir perdão. Que você descubra em si quais são as realidades que você precisa se reconciliar com Deus. Porque em estado de esclarecimento, e nós podemos chamar isso de oração, porque quando a nossa consciência entra em ação, a nossa vida é oração. Oração é estar consciente o tempo todo. Em estado de oração, você descobre com quem você quer continuar e com quem você não quer. Perdoe o que vale a pena, perdoe o que você quer que siga. Perdoe também o que você não quer que siga. Perdoar é a única opção que o cristão tem.